O Remo pode entrar no G4 da Série B hoje se vencer o Curitiba e o Coxa, meu irmão, pode se tornar líder da Série B. É confronto direto pelo acesso na Série B. A gente tem 2 jogos pra gente falar ainda além desse. E a gente tem também Bahia e Ceará num jogaço pela Série A, que vale muita coisa. Vamos entender os favoritos desses jogos de Série A e de Série B agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Antes de mais nada, se inscreva no canal. Estamos muito próximos de batermos 80 mil inscritos. Queria agradecer a todo mundo que participou da live de ontem também. Nosso recorde, mais de 1000 pessoas assistiram a live, mais de 120 pessoas simultaneamente. Hoje à noite tem mais live, hein? No final do jogo do Remo a gente vai ter um pós-jogo live. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber essa notificação de live. Cara, a gente vai falar hoje de Série A e de Série B, tá? Dos jogos dos 2 campeonatos. Vamos começar pelo último jogo aí da Série A, que vai ser entre Bahia e Ceará nessa 5ª rodada, né? O Bahia, cara, que tá numa situação estranha nesse Campeonato Brasileiro, né? A gente esperava muito mais do Bahia nesse início de Campeonato Brasileiro. O Bahia ainda não conseguiu vencer nenhum jogo, tem aí 3 empates e 1 derrota. Então o Bahia não tá conseguindo fazer o que se espera dele, apesar de estar fazendo uma boa Libertadores, né? O Bahia tá com algumas dúvidas para esse jogo de hoje, até porque vai ter Libertadores no meio de semana, né? Vai enfrentar o Atlético Nacional. Então, talvez Rogério Ceni poupe alguns jogadores que estiverem mais desgastados, né? Por exemplo, Gabriel Xavier, Canu e Michel Araújo são desfalques certos, não jogam hoje porque estão lesionados, né? Ronaldo e Santi Arias também devem ser poupados nesse jogo de hoje, né? Eles tiveram alguma certa lesão ali contra o Cruzeiro, sentiram alguma coisa, então devem ser poupados desse jogo de hoje. Rogério Ceni terá a volta do Rodrigo Nestor e do Iago Borducci. E o Iago Borducci é uma grande opção de volta a Rogério Ceni. Por quê? Com o Iago voltando, pode ser que o Rogério poupe um pouco o Luciano Juba. É um jogador jovem, mas ele tem sido titular nos últimos 6 jogos, tem sido um dos principais jogadores do Bahia, um lateral que apoia muito, chega muito na área, vai e volta, então ele precisa mesmo de um descanso. Talvez o Juba não jogue esse jogo de hoje, talvez não comece como titular, né? Então o Bahia deve ir a campo com Marcos Felipe, Gilberto na direita, David Duarte, Mingo e o Iago ou o Rezende, né? Talvez o Juba comece também, mas eu acho que o Juba vai ser poupado. Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli no lugar do Ademir, Pulga e Lúcio Rodrigues. Então, o Bahia precisa vencer desesperadamente. O Bahia, que nesse momento é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento e não pode deixar os outros times desgarrarem muito. Então, o Bahia já joga nesse início de campeonato, nessa 5ª rodada, um jogo aí muito importante, né? Já o Ceará, rapaziada, faz um grande início de Série A. É o melhor time do Nordeste na Série A, nesse momento está na 5ª colocação. Se vencer esse jogo de hoje, pode pular para a 3ª posição, passando o Fluminense e o Bragantino. Então, o Ceará pode voltar ao G4 da Série A vencendo esse jogo de hoje contra o Bahia, né? Matheus Bahia e Nicolas estão fora desse jogo de hoje, né? Então o Léo Condé vai precisar improvisar na lateral esquerda, né? Os 2 times estão com problemas na lateral esquerda, né? Pedro Henrique, que vinha fora durante um bom tempo, acabou se recuperando de lesão e viajou para Salvador depois do time, né? O departamento médico liberou o Pedro Henrique para esse jogo, ele viajou sozinho, já tá em Salvador. O Bruno Ferreira tá fora desse jogo também, goleirão. Então, Fernando Miguel deve seguir no gol do Vozão, que deve jogar com Fernando Miguel, Fabiano Marlon, Éder e William Machado na esquerda. Sobral, Dieguinho Mugni, Galeno, Pedro Raul e Ailon. Pedro Raul que está, meu irmão, naquela fase iluminada, né? Esses 2 times já se enfrentaram nesta temporada, né? Jogaram ali pela Copa do Nordeste com um time um pouco diferente, um pouco alternativo. Foi um jogaço, né? Um 3-2 pela Copa do Nordeste na Fonte Nova, que, meu irmão, o Bahia abriu 2-0, o Ceará empatou, o Bahia fez o 3-2. Um jogaço, tá? Foi um jogaço. Os 2 times demonstraram que são próximos em nível de competitividade. O Ceará mostrou que já naquele início, esse jogo foi o quê? Foi final de março, né? Então, antes do Campeonato Brasileiro começar, o Ceará já estava demonstrando que não ia ser um time que ia jogar a Série A esperando o adversário, ia ser um time corajoso e tem demonstrado isso, né? O Ceará, cara, nesse momento tem ali 2 vitórias, um empate e uma derrota. A derrota foi a derrota de virada pro Juventude lá em Caxias do Sul, né? Então, o Ceará aqui estreou abrindo um 2-0 diante do Bragantino,
acabou levando um empate, depois venceu 2 jogos em casa, né? Venceu o Vasco e Grêmio e perdeu fora pro Juventude. Ainda não venceu um jogo fora e o Bahia ainda não venceu jogo nenhum, né? Na Série A. Vai ser um jogo parelho, os dois times vão para vencer, levando em consideração que esse é um empate, um bom resultado pro Ceará. O Bahia deve vir poupando alguns jogadores principais, já pensando em Libertadores, mas não pode poupar muito. Pelo que eu já falei, tá na zona do rebaixamento, mas pra mim o Bahia é levemente favorito nesse jogo de Série A, tá? Levemente favorito. Inclusive, se você vai nesse jogo, ou no jogo do Remo, ou nos outros jogos da Série B, filma a festa da sua torcida direto do estádio, posta no seu Instagram, marca o Torcedorismo, o link tá na descrição do nosso Instagram. É esse aqui que tá na sua tela, tá? Vai lá, faz os stories, marca o Torcedorismo que eu vou repostar todo mundo lá no Instagram, beleza? Remo e Curitiba. Agora vamos pular pra Série B, meu irmão. Vamos pular pra Série B. Falar de Remo e Coxa, talvez o grande jogo desta rodada da Série B. Para mim é o grande jogo, né? Porque o Curitiba e o Remo são dois times de massa, né? Dois times de grandes torcidas e os dois surpreendem muito nesse início de Série B, né? O Curitiba com um dos times mais cascudos desse início de Série B e o Remo com um dos times mais seguros desse início de Série B, né? O Remo tá disputando ponto a ponto com muita qualidade, né? O Remo não tá deixando ponto para trás de bobeira. É um time que ainda não perdeu, assim como o Curitiba. Os dois estão invictos, né? O Curitiba tem 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. O Remo tem 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Então a torcida do Remo comprou o barulho. Você, torcedor azulino, sabe o que eu tô falando, né? Vai lotar o Mangueirão hoje, provavelmente, apesar de ser uma segunda-feira, jogo 9h30, mas deve encher o Mangueirão. Então, o Remo vai contar com o apoio dessa torcida jogando em casa para tentar seguir invicto, né? Remo que vem de um empate diante de Ferroviária e do Botafogo, né? Ambos fora de casa, antes de ter vencido ali. No meio desses 2 jogos, venceu o América jogando muito bem, né? Jogando muito bem. Foi o principal jogo do Remo, foi contra o América. Jogou bem contra o Botafogo, mas falhou, né? Defensivamente. Então acabou não conseguindo trazer a vitória para Belém. Já o Curitiba, rapaziada, faz um início muito forte de Série B. Emplacou 2 vitórias na primeira rodada ali, né? Venceu o Vila Nova na estreia, depois conseguiu vencer Chapecoense fora de casa e empatou com o Novo Horizontino num jogo muito truncado, muito duro, muito físico. Curitiba demonstrou estar preparado para a Série B. Para mim foi nesse confronto contra o Novo Horizontino. Já tinha ido muito bem contra o Vila Nova, mas contra o Novo Horizontino, apesar de não ter vencido, se demonstrou um time pronto, né? Um time físico, um time que segura, um time que não deixa o adversário chegar muito fácil na sua área para finalizar muito, né? Então, essas 2 vitórias deram muita segurança para o Curitiba, que disparou na tabela. Hoje se encontra fora dos G4, mas pode assumir a liderança hoje já eu vou mostrar a tabela para vocês já para mostrar o que aconteceria com o Remo ou com o Curitiba vencendo esse jogo de hoje, né? Do lado do Remo, Daniel Paulista pode ter a volta do Caio Vinícius, né? Caio Vinícius que ficou, né? Não viajou lá para Ribeirão Preto para tentar ficar apto para esse jogo aí contra o Curitiba. Então o Caio Vinícius, volante, pode ser que volte hoje a figurar na equipe do Remo, né? Que poderia ir a campo com Marcelo Rangel, Marcelinho Camutanga chegou muito bem ali na defesa do Remo, né? Reinaldo Alan Rodrigues, aí o Caio Vinícius entrando no meio com Pedro Castro, Jaderson voltando, Pedro Rocha, Viseu e o Janderson, tá? O Janderson que tá jogando bem também, o Pedro Rocha nem se fala, talvez o melhor jogador da Série B nesse momento ali, e o Felipe Viseu sempre ali segurando 1 ou 2 zagueiros, né? Do lado do Curitiba, o Mozart deve escalar um time com Pedro Rangel, Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca, Machado, Sebastião Gomes, Josué, o Ronier, Lucas Ronier, Nicolas Careca e o Gustavo Coutinho, que não tá bem no Curitiba nessa temporada, tá? Não tá bem no Curitiba. Cara, eu posso esperar desse jogo um jogo muito truncado, né? O Curitiba tem feito um jogo truncado, o Remo tem gostado de dar a bola para o adversário para tentar sair no contra-ataque. Deve ser um jogo bastante truncado. Eu vejo o Remo com um leve favoritismo, mas é um jogo que pode ir para qualquer um dos lados. Dá o seu palpite aqui embaixo nos comentários, mas eu vejo o time do Remo um pouco mais forte para esse jogo em casa. O Curitiba teve que fazer uma viagem extremamente desgastante para Belém do Pará. O Remo jogando em casa já demonstrou ser muito forte contra o América Mineiro, vai tentar fazer de Belém a sua fortaleza na Série B, né? Então o Remo pontuando fora de casa, né? Como fez, né? Empatou os 2 jogos fora de casa e vencendo em casa, tem tudo para brigar lá no alto. O Curitiba, meu irmão, se conseguir vencer o Remo hoje fora de casa, vai dar um salto absurdo na tabela. Vou te mostrar isso agora, meu irmão. Se liga só como está a tabela da Série B. Nesse momento, cara, a gente tem ali
o finalzinho desse jogo aqui do América, né? O América tá vencendo o Goiás na hora que eu tô gravando esse vídeo e continua dessa forma. Então, se permanecer dessa forma, né? O América vencendo o Goiás, o que aconteceria com o Remo? Que Remo e Curitiba precisariam fazer? O Remo vencendo esse jogo, né? Ele saltaria para 8 pontos. Então, passaria o Vila Nova, entraria aqui no G4, tá? Os times que ainda vão jogar nessa rodada, o Cuiabá ainda pode passar o Remo, né? É o único time que ainda pode passar o Remo que vai jogar. Porque caso o Remo vencendo, o Goiás permanecendo perdendo e o Coxa perdendo para o Remo, só o Cuiabá poderia passar de novo vencendo do Atlético Goianiense aqui embaixo. Então o Remo vencendo hoje termina o dia no G4. Já seria uma coisa muito boa para o Remo. Já o Coxa vencendo esse jogo hoje, ele iria a 10 pontos e passaria o seu maior rival, o Atlético Paranaense, e provavelmente terminaria a rodada na liderança. Só poderia ser ultrapassado pelo próprio Cuiabá, que também joga ainda. O Cuiabá vencendo, aí teríamos que ver saldo de gols de Curitiba e de Cuiabá para ver quem ficaria na liderança. Mas o Curitiba dormiria na liderança, até porque o Cuiabá só jogaria amanhã, né? Então, a gente tem essas possibilidades, né? Do Cuiabá vencendo a assumir liderança e do Remo vencendo a assumir aqui a 4ª colocação no G4. Para falar rapidinho sobre os outros jogos, né? A gente tem o Amazonas e o Avaí hoje às 6 horas também. O Eduardo Barros já foi demitido do Amazonas, né? Ex-auxiliar de Fernando Diniz, não aguentou o péssimo início do Amazonas, né? Um time inócuo, né? Um time que, meu irmão, não conseguiu vencer 2 jogos com um jogador a mais praticamente um tempo inteiro. Foram 2 derrotas e um empate. O Amazonas já limou de vez o seu treinador, que realmente o Eduardo Barros não fez um bom trabalho no Amazonas, mas teve muito pouco tempo, né? A gente precisa falar sobre isso. O Avaí vem de uma grande vitória, né? Para cima do Operário, a melhor atuação do Avaí no ano, nesse jogo aqui diante do Operário. Eu acredito no Avaí mais propenso a vencer esse jogo aqui. Acho que favoritismo é forte pra gente falar do Avaí, mas eu acho que o Avaí tem mais chance de vencer esse jogo diante do Amazonas. E esse outro jogaço aqui, ó, Novo Horizontino e Criciúma. Isso aqui pra mim é briga direta por acesso, tá? O Novo Horizontino, que foi muito bem contra o Curitiba, já demonstrou que continuará forte para essa Série B dessa temporada, mesmo sem o Eduardo, né, no comando técnico. Eu acredito que o Novo Horizontino demonstrou nesse jogo contra o Curitiba que continua com a mesma pegada, continua muito forte. E o Criciúma entrou na Série B, né? Nessa goleada aqui diante do Atlético. Entrou na Série B, é o Criciúma que a gente esperava mesmo. Pegou um adversário frágil. O fato é que o Criciúma, na hora que pegou o Atlético Paranaense, né? Na primeira rodada e na segunda rodada e o Operário na primeira rodada, 2 times que a gente espera brigando por acesso, assim como o Criciúma perdeu, né? Nos 2 confrontos diretos que teve. Vamos ver neste próximo confronto direto aqui diante do Novo Horizontino. Felipe Mateus ainda deve seguir fora do Criciúma, segue como dúvida, ele faz muita falta ao time, mas o time ganhou um pouco mais de confiança nessa goleada diante do Atlético. Mas para mim, o Novo Horizontino é favorito para vencer esse jogo diante do Criciúma. Meu irmão, coloca aqui embaixo os seus palpites, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho. Mais tarde vai ter live aqui pra gente falar do resultado, como é que foi esse jogo entre Remo e Curitiba. Vamos falar também de Bahia e Ceará, vamos falar de Novo Horizontino e Criciúma, Amazonas e Avaí. É o pós-jogo live aqui no Torcedorismo hoje à noite, então vem participar com a gente, você que amanhã tá de folga, é feriado. Fica aqui no Torcedorismo. Até lá, meu irmão, tamo junto, valeu e falou.